Boa noite. Vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso trabalho bem, né? Vamos pedir a Deus para que Ele ilumine nossos pensamentos, afaste aqueles pensamentos ruins que a gente tem, aquelas sensações que não são bem-vindas, que eles possam proteger nossa mente e que o fato de a gente ter escolhido vir hoje aqui não seja uma obrigação, mas sim um compromisso de tornarmos uma alma, um ser humano melhor neste mundo e no mundo espiritual. Assim seja. Eu sempre falo, até a última vez que eu estive aqui, né, a gente sempre faz, na verdade não é nenhuma palestra, né, que eu vou fazer, são pensamentos que eu tenho, que eu vou sintetizando em alguns arquivos que eu tenho ali e vou redigindo alguns textos sobre alguns assuntos, né. E hoje eu escolhi um assunto que eu tinha lá na minha pasta de pensamentos, que é sobre dificuldades. E a gente sempre escreve, a gente sempre fala, a gente sempre busca aquilo que a gente está precisando ouvir, né? Então a gente mesmo falando, a gente quer ouvir o que a gente está falando, mesmo sabendo que a gente já tem isso dentro da gente. Quando a gente ouve mesmo nós mesmos falando, né, é diferente, a gente exterioriza algo que a gente quer pra gente, né? Eu vou começar lendo um trecho do livro do Chico Xavier aqui de Emmanuel, que eu até acabei de ver ali e achei que ia ser interessante, porque como tem essas dificuldades da vida, né? E é mais ou menos até uma poesia que ele faz, chama Serve e Ama. Chora, mas serve sempre. Nada te desanime. Amados te desprezam, não te queixes. Prossegue. Ante as sombras em torno, Deus te fará caminho. Mais problemas e crises, mais recursos virão. Seja qual for a prova, não te afastes do bem. Sofre, mas serve e ama. Deus te sustentará. Isso vai bem de encontro com o que eu estava pensando esses dias, que às vezes a gente tem uma sensação, a rede social proporciona muito isso, né? A gente tem uma sensação que todas as pessoas ao nosso redor são extremamente felizes, né? Elas estão sempre satisfeitas com a vida, estão sempre viajando, estão sempre de bem, né, com a vida, felizes. E às vezes a gente fica ali e se sente um pouco, de certa forma, inferiorizado, né? Porque a gente acha que a gente acorda ali triste e fala, nossa, mas o meu amigo ali que mora na praia, ele está postando que ele está na praia agora, ele deve ser muito mais feliz do que eu, né? E a gente tem essa falsa ideia de que tanto o espírita, né, quanto qualquer religião que a gente frequenta, a gente vai em busca dela e a gente vai se sentir extremamente feliz. A gente vai na religião, na doutrina espírita para se sentir feliz, né? E isso é um pouco infantil da nossa parte, porque nenhuma pessoa consegue ser feliz 100% dos dias, né? E a gente não tem esse dado mais ao direito de sentir tristeza, né? A gente acha que é uma obrigação a gente estar sempre feliz. E às vezes a gente tem contato com uma pessoa ali que não demonstra, né, a tristeza, a infelicidade e tem aquela aparência que a pessoa está sempre feliz, ela está sempre bem com a vida, né? Isso incomoda um pouco, né? A gente, ao invés de ficar feliz por essa pessoa, a gente fica se sentindo até um pouco assim, a gente tem um sentimento até ruim, né? Fala, nossa, mas está tudo ruim, como essa pessoa está tão feliz assim, né? E a nossa evolução espiritual, no plano nosso terrestre, a gente não consegue sentir 100% de felicidade todos os dias, né? Se caso assim fosse, a gente já não precisaria mais estar reencarnando, a gente já estaria num plano superior de extrema felicidade e a gente não precisaria mais estar passando por nenhuma provação aqui. Se a gente já consegue lidar com todos os problemas da vida, né? Não tem mais
sentido a gente ficar reencarnando. E essa evolução espiritual ela só é possível pelo atrito, pela divergência, pelo confronto, né? Um confronto que eu digo, um confronto inteligente, né? Não da violência. A gente só consegue ter um passinho para frente ali de evolução quando a gente tem uma divergência de pensamento com as pessoas. Né? E muitas das vezes a gente vem numa família que a gente pensa de um jeito e toda a família pensa de outro. E isso é um passo muito grande para a gente conseguir evoluir se a gente quiser. Né? Se a gente se dá o direito de ouvir, de debater, de aprender, né? de apontar falhas também, de reconhecer falhas, a gente começa a evoluir. É só assim que é possível a evolução. Se a gente vem num meio que a gente está, todo mundo concorda com a gente não consegue ver outro caminho, né? A gente só vê o caminho nosso ali que está tudo certinho, tudo enorme, né? Então, sem esse atrito, sem essa insatisfação, a gente não consegue ter uma evolução espiritual. Então, é um processo que é muito dolorido mesmo. Assim, é doloroso, a gente não vai acordar todo dia bem, a gente não vai se sentir bem, mas a gente tem que ter em mente que mesmo não se sentindo bem, a gente tem que, como diz ali o Emmanuel, né, a gente tem que encarar isso com seriedade, né? A gente não pode cair naquela lamentação, naquela reclamação, a gente tem que agir com seriedade e continuar firme e forte, mesmo triste, e não se cobrando que a gente precisa se sentir feliz. A gente tem que passar o processo da dor, passar o processo do aprendizado sem reclamar, sem a gente ficar tentando apontar culpados, né, tentando achar culpados, porque a nossa sensação de felicidade e tristeza depende sempre da gente. E quando a gente começa a colocar esse sentimento na mão de outras pessoas, a gente perde o controle sobre ela. Então, sempre que a gente coloca a felicidade num parceiro, num parente, num amigo, qualquer coisa que essa pessoa faça interfere no nosso íntimo, né? Isso não é inteligente, não é sábio a gente fazer isso, a gente colocar a nossa vida na mão de outra pessoa, né? Para decidir o que a gente vai sentir, né? A gente tem que ter esse controle emocional para a gente conseguir lidar com esses problemas sem que isso esteja na mão de outra pessoa. Não que outra pessoa não vá fazer a gente feliz. A gente tem, né, sente essa... às vezes a gente quer a pessoa perto, a gente quer essa pessoa com atitudes que a gente gosta, né? E tem essa sensação de felicidade com essas pessoas, mas a gente não pode delegar esse sentimento para elas. Voltando, né, nessa questão de a gente ter às vezes contato com pessoas que parecem estar sempre felizes, né? Às vezes a gente não sabe o íntimo dela, às vezes ela está sofrendo muito mais que a gente, mas por uma questão ali de tentar aparentar a felicidade, ela esconde toda a dor que ela está sentindo, né? Às vezes uma pessoa que tenta mostrar muito uma coisa, é o inverso que ela está tendo ali, porque ela quer acreditar que ela é uma pessoa feliz, mas ela não consegue. Eu tinha um vizinho, muitos anos atrás, que ele, no nosso bairro, ele era a pessoa que mais brincava com todo mundo, ele estava sempre bem com a vida, sempre contando piada, ele via a gente na rua, ele ia brincar com a gente, né? E de um dia para o outro ele tirou a vida dele, sem nunca ninguém desconfiar que ele se sentia triste, né? Que ele não estava se sentindo bem. E fazia muito tempo já que ele estava nessa situação, e ele tirou a vida de um dia para o outro, assim, sem demonstrar nenhum sentimento de tristeza ou de que ele iria fazer isso, né? Então, às vezes a gente tem essa falsa sensação que as pessoas são mais felizes que a gente, mas a gente tem que cuidar do que é nosso, né? A gente não pode se deixar interferir por essas pessoas. Do mesmo jeito que a pessoa muito pessimista também pode interferir na gente, a gente tem que saber ali romper esse vínculo, né? A gente, às vezes, mesmo no emprego nosso, né, a gente vai tomar um café, a pessoa começa a reclamar, e a hora que a gente vê, a gente está reclamando também, a gente já está no meio do problema dela e comprando um problema que não era nosso, e a gente
absorve toda essa energia negativa, né? Então, é um hábito que a gente não pode deixar, né, transparecer. E o nosso bem maior, né, que a gente não pode ficar reclamando, que é o que Emmanuel fala, né, que a gente seguir sempre sofrendo, mas agindo, né, fazendo o bem, fazendo o que a gente a gente escolheu fazer aqui no plano terrestre, né. Às vezes a gente ajuda alguém, né, na rua, ou um prestador de serviço, qualquer pessoa a gente ajuda e essa pessoa às vezes demonstra ingratidão, né? A gente fica incomodado, às vezes a pessoa fala que quer comida, a gente dá comida, mas ela na verdade queria dinheiro e tipo, ela não está feliz. Às vezes a gente tenta ajudar alguém e acaba embolando toda a pessoa, fica até com raiva da gente, né? E às vezes a gente é assim com a vida, né? Porque Deus deu a vida pra gente, que é o bem supremo, é um bem, é o maior bem que existe, né? No plano espiritual é a vida, né? E às vezes a gente fica reclamando e toda essa reclamação de certa forma ingratidão, porque se Deus já deu o bem maior, qualquer coisa que a gente vai reclamar, fica nessa reclamação, né? É algo que é superficial, né? É algo que a gente não consegue entender que é superficial, então a gente fica ali naquela reclamação. Se Deus deu a maior coisa que Ele poderia dar, que é a vida, a gente não tem direito de reclamar. A gente já tem o que a gente a coisa mais importante, né? Então a gente não pode ficar nessa reclamação de mas eu preciso de tal coisa, mas eu só vou ser feliz quando acontecer tal coisa. Então a gente fica colocando metas, né, na nossa vida como uma forma de não reconhecer, né, não ser grato à própria vida, né? Então a gente fala, não, quando eu tiver minha casa, eu vou estar melhor. Quando eu tiver estudar, acabar a faculdade, eu vou estar melhor. Aí a pessoa estuda, ela fala, na hora que eu acabar meu mestrado, aí eu vou começar a minha vida. Na hora que acabar o doutorado, na hora que eu tiver filha, e assim vai indo, e a pessoa está sempre colocando a felicidade dela em objetivos. E isso não é prudente, né? Porque os objetivos da vida a gente muda conforme muda de roupa, né? Um dia a gente quer tal coisa, outro dia a gente quer outra, e a gente vai mudando, e isso é normal, é como a gente pode ter objetivos, mas a gente não pode colocar a nossa felicidade, né? A nossa sensação de bem-estar num objetivo. A gente tem que colocar esse sentimento no processo de atingir esse objetivo. Então, se a gente fica colocando objetivos, isso vai mudando, e a hora que a gente atinge esse objetivo, e fala, não, mas acho que não é isso que eu quero, é outra coisa. Acho que é outro emprego que eu quero, não é esse. Então, a gente tem que focar no processo, né? O processo que é o segredo da vida, né? Que é o caminho, né? Sempre foi o caminho. Jesus sempre falou isso nos ensinamentos dele, né? Que o caminho era onde estava a verdade, não era o fim do caminho, né? Mas era o caminho, o percurso. É esse caminho que a gente aprende, esse caminho que a gente consegue evoluir, né? Não é atingindo os objetivos da nossa vida. E até também, um outro livro que eu estava vendo agora há pouco, eu achei interessante também, que de pessoas que descomplicam a vida para viver melhor, porque a gente fica complicando, né? A vida é mais simples e a gente fica colocando obstáculos, complicando a vida ali para, de certa forma, para a gente conseguir ficar reclamando, né? Inconscientemente. Se está tudo bem, a gente não tem motivo para reclamar e a gente sempre acha um problema para reclamar. Tem coisas que a gente torce para dar errado para a gente poder reclamar. Fala, mas está vendo? Eu falei que isso ia dar errado, né? Mas a gente fica até na expectativa de dar errado para a gente ter razão no que a gente estava pensando, né? E a autora fala aqui que descomplicar a vida facilita a felicidade. Bendito os que conseguem se deixar em paz, os que não se cobram por não terem cumprido suas resoluções, não se culpam por terem falhado, não se torturam por terem sido contraditórios, não se punem por não terem sido perfeitos, apenas fazem o melhor que podem. Esse é o resumo do caminho, né? O caminho a gente sempre faz o melhor que a gente pode, sempre o melhor que está ali na nossa mão, né? Que a gente consegue. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente não consegue nem dar o melhor que a gente pode, né? A gente coloca tantas coisas de
passarem, né? Porque a gente se cobra muito, eu sou pai, né? E às vezes a gente se pega tentando dar uma condição melhor para os filhos e nisso fazendo com que a criação deles seja pior, né? A gente tenta ter condições financeiras melhores e ser mais ausentes e que fazem com que eles no futuro possam nem reconhecer essa condição, né? Eles, na verdade, a criança precisa da presença dos pais. Ela não se interessa se o pai vai trocar de carro, se o pai vai trocar de casa, se o pai vai trocar de emprego. A criança não tem essa percepção dessas coisas, né? A gente que passa para ela essa percepção. A gente vai dando essa importância dessas coisas para a criança, né? Mas ela não tem, ela, na verdade ela quer estar ali naquele momento. Aquela, quando a criança fica ali, a gente está conversando e às vezes a criança fica pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Ela quer a presença, ela não quer saber o que está acontecendo, né? E às vezes a gente, nessa sensação, né, de dar um futuro melhor, o presente da criança a gente está estragando ali, a gente está sendo ausente, está sendo omisso. Nisso a gente acaba sendo impaciente com a criança e às vezes a criança só quer a presença nossa, né? Ela só quer brincar, ela só quer compartilhar algo que ela viu, algo que aconteceu. E a gente complica dando coisas que a criança não entende ainda, né? A gente quer dar uma roupa melhor, um sapato melhor, e a criança muitas vezes ela nem se importa com isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Em resumo, é isso. A gente mesmo nos momentos de dificuldade, a gente conseguir parar e refletir por alguns instantes, que a gente mesmo sofrendo, mesmo passando por uma dificuldade, a gente tem que ter o sentimento de gratidão, né? A gente não precisa estar feliz, a gente não precisa acordar de bem com a vida, a gente não precisa acordar cantando. A gente mesmo sofrendo, mesmo acordando cansado, mesmo estando com muito problema, a gente tem que ter um sentimento de gratidão. É diferente da felicidade, a gente precisa reconhecer que estamos vivos e isso por si só já basta. Isso é o bem mais importante, por mais que possa parecer um absurdo, né? Se a gente não tiver roupa, se a gente não tiver comida, a gente não tiver nada mais tirar a vida, a gente consegue isso de qualquer outra forma, né? Desde seja pedir para alguém, desde seja pegar na rua uma fruta, né? A gente consegue, com o nosso pensamento, com a nossa racionalidade, a gente consegue ter mecanismos para suprir essas nossas necessidades materiais. Mas se a gente não tem a vida, se a gente não tem uma vida plena, uma vida saudável, né? A gente não consegue nem com os nossos recursos mentais, a gente não consegue suprir essas falhas, né? Por isso que a gente tem que ser grato pelo simples fato de estarmos vivos. Esse que é o maior bem que nos foi dado e que nunca, né, ele vai se extinguir. A vida é algo que não tem fim, né? É algo que foi criado e quando uma vida é criada, ela nunca mais pode ser extinta.